Bem-vindos ao Que Nem Tu, esse é o podcast do Sistema Verdes Mares. Se você está no YouTube, vai deixando o like. Se você está nos ouvindo pela Verdinha, não esquece de aumentar o som, tá bom? Porque Karine, a convidada de hoje, na primeira vez que ela lançou um álbum solo, coincide com a minha entrada na faculdade. E coincidentemente, era uma época que a gente, na própria universidade, estudou muito ela, assim, o trabalho dela. E aí, quando eu fui preparar o roteiro, né, dessa nossa conversa aqui, eu achei curioso porque eu fui dar uma pesquisada para ver se eu encontrava algum material de leitura que eu lia naquela época estudando o trabalho dela. E aí eu vi que não era uma coisa só aqui do Ceará, porque eu encontrei artigo em diversas universidades, artigo lá no Rio Grande do Sul estudando um álbum da nossa convidada. Então, assim, muito feliz de fazer esse episódio hoje e, por favor, apresente quem é a nossa convidada. Não, nossa convidada hoje, ela é aquela mistura da Bahia com Recife, com Pernambuco, né? A verdadeira mistura brasileira. Uma artista que faz a arte nas suas mais diversas formas, né? O que for plataforma de arte, essa mulher tá fazendo. E, assim, leva também um discurso muito potente do Nordeste e das mulheres, assim, todas as suas expressões estão lá, esses dois pontos, né? E que bom, assim, tê-la aqui com a gente, ajudando também outros artistas, né? Assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, que é o motivo do convite dela aqui para Fortaleza. Atriz, cantora, poeta, Escritora, escritora, falei atriz. O falou. que é que falta para essa mulher fazer, né? É. Karina Bu, seja bem-vinda ao Que Nem Tu. Obrigada, Ave Maria, minha gente. Que maravilha saber disso, velho. Me estudando. É. É chique, é chique. Na É muito Massa. chique. Na comunicação a gente estudava muito movimento cultural, né? E, inclusive, movimento de contracultura. E a Karina sempre era um exemplo, assim, pra gente conversar um pouco mais sobre, entender todo o processo. Aí, quando teve a oportunidade de ver que você vinha aqui, de trazer pra cá, e eu, nossa, que maravilhoso. Você não sabia, não? Não, eu vi assim, às vezes eu vi uma tese sobre selvática, sabe? Eu Tem vi umas essa coisas, também. mas eu vou descobrir depois como é que eu faço para pesquisar melhor isso. Nos links aí, Alan. Mandarei. Karina, a gente vai passar um pouco aqui durante o episódio, um pouco da tua história. Não vai dar tudo, né? Porque nosso episódio é curto, é de 1 hora só. Mas eu quero primeiro que você diga assim, o que te trouxe a Fortaleza, até pra gente falar um pouco sobre esse projeto. Uhum. Foi a Procurando o Calu, de Sobral, pelo Porto Iracema, né? Que a gente vai ter um show deles na MOP no fim de semana e eu vou participar também, porque eu fui tutora do projeto, né? E foi um presente danado isso, né? Porque eu conheci o trabalho deles, achei incrível. E aí, quando me convidaram para ser tutora, eu, meu Deus, primeiro o que é ser tutora, né? Porque eu nunca fui tutora de nenhum. Esse foi um desafio, então, já. Aí eu vim, vamos lá, vamos descobrir fazendo. E aí é isso, estou descobrindo a cada dia que a gente faz alguma coisa. E aí, isso é quanto tempo que vocês estão juntos e quanto que vai durar esse trabalho, né? Assim, como é também para ti ver artistas que estão iniciando e vendo o que é que você pode ajudá-los nessa caminhada, né? Uhum. Foram alguns meses, né? Acho que desde agosto, talvez, do ano passado, a gente trabalhando online, né? Aí eu vim para cá e fui para Sobral na primeira vez. A gente trabalhou lá de Sobral. E aí depois mais um tempo online e agora a última etapa, né? Que aí encerra com esse show. Que na verdade o projeto deles não tem muito definido se vai ser um disco, um show, mas é muita coisa, na verdade. Eles fazem muita coisa e há muito tempo, né? Então pode ser qualquer coisa, pode ser um show, pode ser um disco, pode ser um espetáculo de teatro, porque são muitas linguagens misturadas. E a gente tem isso em comum, assim, né? Uma coisa cênica, forte. Então a gente acabou, já estamos fazendo música junto, tá? Eita, olha aí. Começa coisa a ir boa. além disso, né? Ficamos amigos, então já começa a gerar outras coisas além do que você pensou no começo, né? Ai, que massa. Karina, mas tem uma coisa engraçada, porque quando a gente bateu de cara com uma entrevista tua, que a pessoa perguntava assim, qual a trilha sonora da vida? E tu citou uma música do Ednardo. E aí eu quero saber primeiro por que
o Ednardo tá na tua playlist? Eu não lembro qual foi a música, mas poderiam ser várias, talvez tenha sido Engoma Calça. Foi essa Foi mesmo. essa Foi? mesmo. Porque ele é muito presente na minha vida mesmo, desde pequena, né? Tinha uma tia que ouvia muito, minha mãe também, então é muito, muito forte para mim, assim. E não só ele, né? Tem uma ligação muito forte, assim, com o Ceará, dessa galera das antigas, né? Pessoal do Ceará. E, inclusive, Mona agora, né? É envolvida nessa história do Porto Iracema, também é um presente, Mona Gadelha. E Catatá, o Regis, né? Tocando comigo. É sempre tem uma coisa muito forte com essa cidade, com esse estado, na verdade, né? Que Sobral agora entrou também. E não só Sobral, sempre que eu vim pra cá. Foi show no Crato, enfim, eu gosto muito. E essa relação com esses artistas daqui, né? Assim, de que forma que isso impacta e te atravessa, né, pra tua arte? Tem uma. É difícil dizer exatamente como, assim, mas tem uma coisa muito forte das letras, com as melodias. E eu tenho uma coisa do tambor que eles trazem muito também, né? Inclusive com o Calu também. Uhum. Tem essa coisa com o tambor muito forte nas composições. Talvez isso. Mas é tanta coisa, muita melodia linda, muito jeito de cantar diferente um do outro, né? Rogério, também eu fiz show aqui no Cantinho do Frango, uma vez com participação de Roger. Vi ele ontem maravilhoso cantando com Vitoriano. Ah, muita coisa. Karina, agora a gente vai viajar um pouco no tempo, porque eu queria falar, você nasceu em Salvador, né, na Bahia, Uhum. e na infância vai para Pernambuco. A mudança para Pernambuco com a sua família ainda jovem é motivada por quê na época? Porque, na verdade, meu pai, que era da Bahia, né? Morava em Salvador quando eu nasci, minha mãe estava lá. E minha mãe resolveu voltar, né? Eu tinha 7 anos, minha mãe resolveu, porque era de Recife, resolveu voltar para Recife, para morar com meus avós. E aí a gente foi junto, eu e meu irmão. Nesse seu encontro com o Recife, é muito cedo que tu também encontra o maracatu? Não, isso aí foi bem depois. Na verdade, eu fui com 7 anos, era 81, eu acho. E Maracatu foi nos anos 90. Foi Uhum. lá por 1990 mesmo que eu comecei a ir para Cavalo Marinho, para Maracatu. E lá por 91 comecei a tocar no Estrela Brilhante, não, no Piava de Ouro, depois no Estrela Brilhante. Aí toquei com Araxa Vasconcelos, aí foi Banda Ed, com Mário Florzinha. E aí não parei mais. Mas demorou um tempo ainda. Mas a tua relação com música e gosto, ela desperta nessa infância ou ela vai despertando bem mais à frente também? Vem Ou desde pode ser até sempre. antes, né? Lá, É, lá, lá lá na em Bahia Salvador, mesmo, né? Salvador tudo é música, né? Então tem isso muito forte. Aí muita gente fala, mas foi com 7 anos para Recife. Meus primeiros 7 anos foram em Salvador, aprendi a ler, escrever. Inclusive, meu alfabeto foi A, B, C, D, F, P, G, H, I, G, L, M, N. Não, foi uma das últimas gerações, talvez a última, a aprender com esse alfabeto. E as músicas, né? Tudo é música lá, então é muito forte para mim. E aí a ida para Recife também. E a minha mãe sempre levava para carnaval, não só carnaval, né? Os ciclos de Pernambuco são muito fortes, né? Ciclo natalino, ciclo junino, então era muita coisa. Mamulengo, cavalo marinho, frevo, ciranda, maracatu, afoxé. Mas em Salvador também. E eu indo para Recife, eu ia passar as férias em Salvador com meu pai. Não só em Salvador, em Baitaba também. E aí voltava tudo isso, né? Ficava briga de sotaques, sofrendo pra lá e pra cá. E a família E falava, ao ai, mesmo tá com sotaque tempo. muito Não, pernambucano, aí, né? Recife e Salvador tem isso muito forte, né? Tem uma coisa territorialista assim muito Sim, forte, e isso vai pro sotaque demais. E hoje eu tô vendo isso de novo. É diferente de você pirralho, né? Que aí é sim. sofrimento. Eu lembro eu treinando, eu pequena, eu treinando em Recife, eu na frente do espelho, matemática. Aí agora virou, é meu mesmo. Mas aí agora eu tô em Salvador e aí começa a voltar também as coisas. Eu não posso perder, eu falo que eu não posso perder, eu mentir pra vocês, senão acabou minha vida. E como é que acontece essa história do maracatu, né? Assim, como você vai para o maracatu e como você se reconhece como tendo um lugar lá, né? Assim, e também já caminhando um pouquinho mais nisso, assim, existia muito essa presença feminina no maracatu e de você se sentir bem, ser um lugar de conforto também, assim, lá? Hoje é uma coisa que faz parte da minha vida, faz parte da minha vida desde esse momento, né? Lá por 1991,
que justamente não tinha mulheres tocando em outro maracatu, né? Tinha no Estrela Brilhante, Cristina Barbosa, Virgínia Barbosa, Neide Alves, e eu cheguei na sequência delas, e a gente fez um grupo, assim, né? A gente era muito unida, assim, né? Tocando, justamente por isso também. Além da gente gostar uma da outra, tinha uma coisa também de proteção mesmo. Não que ele fosse atacada, mas atacada nesse sentido, né? De Sim. como assim, mulher tocando percussão, né? Porque na época realmente não era uma coisa que, né? Aí depois, aí uns anos depois começou a ter, inclusive com a coisa de espalhar maracatu também, né? Por todo lugar. Começou a ter. Isso veio muito a partir da ida de Éder para São Paulo, Éder Rocha do Mestre Ambrósio. Aí levava o mestre Walter França, que era o mestre da Agenda Estrela Brilhante. Hoje ele é do Raízes de África. E ele começou a ir muito para São Paulo e espalhar essa coisa de oficina de maracatu, né? Então muita gente começou a formar, tem grupo de maracatu, que eu sempre falo, grupo de maracatu é uma coisa, maracatu, nação de maracatu é outra, né? São coisas diferentes, mas conversam, né? E aí depois começou muita mulher a tocar, ainda bem, mas na época não, E foi era. quanto tempo, assim, para se tornar esse lugar mais feminino também? Eu acho que uns 5 anos, pelo menos, assim, para começar a ter mulher realmente tocando, e a partir daí, né, foi. Aí tem mulher tocando percussão em todo lugar, né? Mas na época era bem fechado. Na Afoxé também, eu fui tocar na Afoxé, né? Eram pouquíssimas mulheres na Afoxé que eu tocava, só tinha mulher. Cavalo Marinho, bem difícil. Hoje em dia tem um Flor de Manjerona, que é das filhas, né? Tá sobrinha de Salustiano, mas na época também não. Então ia tocar no Cavalo Marinho, várias situações tinham de tomar instrumento, porque é uma coisa bem Porque, fora da porque era curva uma mesmo. mulher tocando e ele tomava esse Mulheres instrumento. participavam de outras etapas, né? Das coisas todas, Sim, de costura, de bordar sim, lantejoula, de um monte de coisa importante. sim. Mas de estar na cena tocando, não. Então havia uma retaliação assim, de fato, ou era só uma coisa meio Velada. velada, exato? Era como, às vezes tinha essa coisa de tomar instrumento, né? Mas o mais normal era uma coisa velada mesmo, era como se não, porque não tinha o costume mesmo. Então, naturalmente não era um lugar que mulher devesse estar, né? Isso foi com o tempo que foi sendo quebrado. Então, tipo, mulher podia ser baiana no maracatu, né? Uhum. Podia fazer várias outras coisas, mas tocar tinha isso muito forte, e Mas não como é sei. que você conseguiu quebrar essa porta quando ainda não tinha? Sofri, bater na cara da parede. No caso do Estrela Brilhante, tinham as três, né? Cristina, Virginia e Neide, que aí eu fui, né? Viu que tinha uma abertura Eu ali. fui já junto com elas, na verdade, era o único lugar que tinha, na verdade, inclusive, mesmo quando eu entrei, que foi um ano depois delas, teve também resistência ainda dentro do maracatu, mas mestre Walter tinha essa coisa, inclusive sempre que tem algum evento, só mulheres tocando maracatu, eu falo, tem que levar Walter também, porque ele abriu essa porta realmente, né? Foi uma coisa de luta coletiva, mas também tem que, né? Ninguém obrigou a agremiação nenhuma a lhe convidar, a lhe levar, né? É uma Uhum. mudança que é coletiva. Então, é uma mudança tanto de mais mulheres procurarem, perceberem, né, aquele lugar como um lugar para elas, e também das agremiações receberem, né? Hoje tem mestra Joana, do Maracatu, Encanto do Pina, que inclusive foi o maracatu vencedor do Carnaval do ano passado. Ela é a primeira mestra de maracatu. Olha que legal. Então, as mudanças rolaram, que bom. Que bom, que bom. E assim, a gente estava até falando do maracatu, como é que você vai passeando pelas outras artes, né? Assim, da música e como é que vão surgindo esses outros convites, né? Para teatro, para outras coisas. Eu sempre quis trabalhar com teatro, com cinema, mas nunca fui atrás. Era como se fosse uma coisa muito sagrada, assim, eu não ia atrás. Fiquei, não, né, não é possível fazer isso. E comecei a tocar quando vi isso tinha virado no meu trabalho. E aí continuei tocando, né, em banda também, em um bocado de lugar. E aí teve uma apresentação da Comadre Florzinha, minha banda na época, em 98, na Soparia, em Recife, que Zé Celso foi. O Teatro Oficina teve apresentação no Festival de Teatro, e depois da peça eles foram ver o show da gente na Soparia. E aí Zé chamou, Zé Celso, falou que a gente era bacante, que a gente era as pastoras que tinham comido o velho do pastorinho. E chamou a gente para fazer bacantes em São Paulo. E na época eu não sabia o que era bacante, não sabia nada de teatro oficina. Tinha assim, tinha visto, lido entrevistas de Zé Celso, né? Tinha uma ideia vaga, que é uma coisa que se fala do oficina, né? Mas da história da oficina mesmo eu não sabia. E aí eu topei, eu e Isaá, na época a gente foi.
Foi sem saber direito o que ia Sem ser. saber nada. A gente sabia que era massa, mas não sabia o que era bacana exatamente, a gente não sabia. E a gente foi, e quando chegou para fazer a peça, já tinha uma banda. A gente chegou no meio do ensaio, já tinha uma banda tocando, inclusive com percussão, com bateria, e a gente sem entender o que a gente tinha de fazer lá, né? E aí foi quando, não, vai, entra no ensaio, a gente entrou, deixou as malas do lado, e aí a gente foi entendendo fazendo o que é que ele quis dizer com ser bacante e o que é que a gente tinha ido fazer ali, que era atuar, tocar, cantar, era fazer tudo ao mesmo tempo, não era ficar numa banda Sim. tocando pra peça acontecer, sabe? Então Então ele foi já tudo. te viu ali que tinha uma atriz no É, palco. ele tinha isso muito forte, de ver nas pessoas, sabe? Sempre foi uma coisa bem incrível dele, assim, de pegar na gente, às vezes, coisas que a gente nem sabia que sabia fazer ou que podia vir a aprender. E a experiência para ti no teatro, né, com ele, com o Zé Celso, assim, foi bem intensa, né? Porque vocês ficaram alguns anos, assim, em cartaz e muito mergulhado nos espetáculos, né, assim. Sim. A princípio a gente fez a Terra não, Bacantes primeiro, depois a Sim. Terra, a primeira parte dos Sertões. A Isa voltou e eu fiquei, eu fui, porque tinha sempre esse convite pra gente, pras duas, né, pra gente ficar. E aí acabou que eu topei ficar e fiquei pra fazer os Sertões inteiro. Fiquei até o final de 2007, que foi quando a gente encerrou. A gente fez uma viagem, a gente fez Berlim, Rio, Recife, Salvador, Quixeramobim e Canudos. A gente terminou, a penúltima foi Quixeramobim, a última foi Canudos. Então foi uma coisa assim, muito impressionante de fazer. Ao todo eram 30 horas de peça, assim. Muito Era tempo. Terra, Homem 1, Homem 2, Luta 1 e Luta 2. Ao todo 30 horas. Até hoje eu não entendo Como é que vocês como, conseguiam? não sei. Não sei como Misturava. cabia tanto texto na cabeça, tanta música. E a coisa da resistência física era fazendo também, né? E é engraçado quando você vai fazer um show, vai, ai, tô cansada pro show. Gente, o show é 1 hora. A peça menor tinha 5 horas e meia, que era a Terra. Karina, quando você estava falando, a gente estava falando sobre a mulher no maracatu, né? Eu lembrei porque coincidentemente no episódio passado, quando a gente esteve aqui o Silvério Pereira e a gente estava conversando sobre o forró, a mulher no forró. E aqui no Ceará tem uma questão que o Silvério até levantou e faz muito sentido porque assim as grandes vozes do forró hoje elas são femininas. Um grande legado. Só que o forró, por ser também um espaço muito machista, meio que apagou várias dessas mulheres da história e as pessoas têm, inclusive, algumas dificuldades de reconhecer o peso de muitas mulheres importantes para o forró aqui em Fortaleza. No ano passado, você citou algo semelhante dentro do Mangue Beat. Como é que eu queria que você discutisse isso assim com a gente e falasse para nossa audiência também de como você enxerga esse fenômeno dentro do maracatu, dentro do Mangue Beat, se é algo de semelhante do que aconteceu aqui no forró no Ceará. Eu acho que é muito, eu acho que acontecia, né? Porque agora tá cada vez, não é que acabou, né? Mas cada Sim. vez mais tem mulheres ocupando todos os espaços, então isso é uma coisa que sempre foi uma luta coletiva, claro, mas antes, e principalmente na época, né? Com a internet a gente chega mais, tem outros problemas apareceram, mas a gente consegue chegar mais fácil nas outras pessoas que pensam parecido, né? Então forma uma força maior e você vendo a história da representatividade mesmo, né? Você vendo enquanto você está começando a fazer, ou quando você é criança, você imagina que aquele é um lugar que você pode ocupar, né? Então, eu acho que é muito parecido o que rolou mesmo. Tem um monte de nome ainda para se descobrir ainda, né? Quanta gente que veio antes também, né, disso tudo, dos anos 90, 80, 70, e que a gente não ficou sabendo, né? Mesmo hoje, assim, falando de Mangue Beat, por exemplo, você dá Google, você não acha, você não encontra, né? E é engraçado que quando eu fui para São Paulo, inclusive, em 2010, eu fui em 2000, né? Mas 2010 foi o meu primeiro disco solo. E aí tem como lançamento, como se eu estivesse começando, nova cena. Em É 2010 loucura, eu né? comecei a tocar em 91, né? Mas é como se não tivesse nada antes de chegar em São Paulo também, né? Não tinha internet, não estava em São Paulo, você da Google não tem, né? Como é que você vai saber onde é? Então tem que as pessoas que estavam lá e que estão aqui falarem sobre isso, né? Sempre. Não só quem fez, né? Não você fica eu, é horrível também você Sim. ficar. É massa quem viu, quem acompanhou, passar isso de alguma forma, né? Lembrar de mulheres que estavam fazendo as coisas.
E aí é outro apagamento, né, que tu tá falando também, porque assim, é aquele apagamento de quem não está no sul e no sudeste, porque aí tu tá Uhum. falando também sobre isso, assim, você tinha uma carreira de uma década fazendo tua arte e aí de uma nova tá começando como se estivesse começando agora, né? Isso também tu acha que melhorou esse olhar sobre os artistas que não estão em um determinado espaço geográfico? Uhum. Não, acho que isso continua a mesma coisa. A mesma coisa, assim, é impressionante. Inclusive todos os clichês, né? Os estereótipos do que é ser nordestino, né? Uhum. Eh, a galera do Rio de São Paulo continua dizendo que vai passar as férias no Nordeste. Você tá mais em qual dos Em qual Nordeste você lugar, vai né? passar as férias, né? Eu acho que isso ainda pega bastante. E cansa, Karina, assim, porque é uma coisa que você vem falando há muito tempo sobre alguns pontos, né? Aí você pensar, tipo assim, não melhorou nisso, as mulheres continuam sendo apagadas, a gente continua entrando em lugares que são, tipo, artistas alternativos, locais, não sei o que, não como um espaço que a pessoa ali mereça ser considerada uma artista brasileira, né? Uhum. E cansa, desestimula, tem uma hora que fala assim, não adianta mais falar, vou passar essa luta aí, vou pra outra. Cansa, aí você tem que ir e voltar para essa, porque você acaba que tá sempre nessa, né? Mas eu acho que qualquer luta, né, contra machismo, contra racismo, é isso mesmo, né? Sempre contra pagamento, né? E o que mais cansa nesses assuntos todos é você ter que sempre falar sobre isso e não ir para o ponto principal, né? Que é seu trabalho, que não precisa ser só na arte, né? Em ciência, em tantas outras coisas, né? Então você perde muito tempo falando sobre isso, você podia estar gastando energia com suas coisas, falando realmente sobre o seu trabalho, né? Sim. E mesmo uma ignorância generalizada que tem também, eu acho, na imprensa sobre música, não só do Nordeste, né? Música de todos os lugares do Brasil, do Norte, de todos os lugares. Então você fala maracatu de baque solto, você tem que primeiro explicar o que é maracatu de baque solto, explicar o que é maracatu. Isso porque maracatu é moda em todo canto, né? Tem maracatu em Tóquio, em Berlim, no mundo todo espalhado, né? Imagina as outras coisas, que se for falar só de Pernambuco, Sim. acabou, tanta coisa aqui também, enfim. Então você acaba tendo que dar uma aula sobre isso, aí já se perdeu, aí já passou o tempo da entrevista, não cabe mais na legenda nem no texto, aí você não chega no seu trabalho de fato. Então fica uma coisa. E também tem essa coisa de tentar, é isso, igualar todo mundo, né? Se você é do Nordeste, você tem que falar sobre esse assunto, esse. Uhum. Você não pode falar sobre assuntos considerados universais, né? É, universal seria do Sudeste. Karina, quando tu lança um trabalho, seja na música, seja na literatura, e as pessoas recebem esse trabalho, eu imagino que as interpretações, às vezes, elas seguem um caminho que você é o que você esperava, mas outras vezes as interpretações vão por um outro caminho que tu nem imaginou. Quando isso acontece, né, de ir por um caminho que tu não imaginou, é algo que te incomoda ou tu enxerga com mais naturalidade? Eu acho que sempre não tem jeito. Qualquer música que você fizer, que você ouvir, vai sempre ser outra, assim. Você faz uma, mas quem escuta, quem vê o filme, quem vê a peça, vê com suas referências, né? Então, vai para outros lugares. Eu acho isso uma das coisas preciosas, na verdade, né? Inclusive, às vezes é o contrário do que você quis dizer, né? Você fala uma coisa, tem muito isso, assim, você quis dizer isso aqui nessa música, pode ser, pode ser. Mas quando é o contrário, é de boa pra ti? Boa, não sei que seja alguma coisa grave, assim, não, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que isso acontece, é uma das grandes coisas, eu acho, das compreensões, né? Que tem a ver com a parte política também, né? Que é o seu ponto de vista, de onde você tá, você vê uma coisa, a outra pessoa vê outra, né? Porque antes da entrevista a Então, gente estava falando de como, sempre quando as pessoas falam sobre o teu trabalho, aí citam Selvática como grande momento em que você demarca uma posição feminista ali, mas toda a sua história tem momentos assim, né? E aí a impressão que eu tenho que também é uma outra grande dificuldade, assim, às vezes, de as pessoas compreenderem o que tu quer comunicar quando tu é mais sutil, quando tu não precisa ser de uma forma bem clara, como é em Selvática. total, isso é muito, inclusive foi uma coisa que eu estranhei quando eu lancei Selvática. Que ficou, um discurso feminista, eu não tava fazendo isso desde eu menti pra você, desde antes, na verdade, né? Quando Mas tu entrou no maracatu, pronto, Já já era. era.
Vou mentir pra você, na verdade, por se tratar do primeiro disco solo, né? Mas é engraçado isso. Mas é isso também o que acontece com isso de ser nordestino ou não ser do Sudeste, né? De ser mulher também, né? Que é você, não, você tem que falar sobre isso aqui, né? Ou talvez, quando eu lancei Eu Menti Pra Você, muita gente, é engraçado, isso era recorrente, assim. Falava que a letra Eu Menti Pra Você, eu tava falando do ponto de vista de um homem. E eu, não, gente, pelo amor de Deus. É muito, então tem muito isso também, né? Que cada vez vai também sendo quebrado. Mas é um lugar onde você. Né? Porque tem muito isso. Ah, Chico Buarque escreve do ponto de vista de mulher, né? Não, galera. É do ponto de vista de Chico Buarque. Aí, graças a Deus, isso com o tempo foi sendo quebrado também. E, Karina, tu falou aí assim, as pessoas esperam que você fale sempre de um lugar, né? Assim, por ser um artista nordestino, por ser mulher. E aí sempre me parece que você não gosta muito de algumas regras, né? Assim, de quebrar algumas expectativas. Quais são, assim, lugares que, tipo assim, não, eu vou falar isso aqui porque eu quero falar, seja você querendo ou não, que você conseguiu quebrar essas expectativas, assim. Eita, pergunta difícil. Eu não sei, eu acho que de repente eu estar aqui hoje dando essa entrevista pra vocês, a gente falando sobre isso, eu acho que já é, sabe? Isso, isso, um andar desse trabalho, dessas coisas. Porque aí você acaba fazendo escolhas também, né? Então você fecha portas, mas você abre outras também, né? Então você vai. Tem muita coisa que todo mundo trabalha com arte, né? Fica reclamando no momento, ah, isso aqui, isso aqui. Mas às vezes é também fruto de escolhas, né? Que você fez. Então eu acho que muita coisa rolou. Legal. Sei lá, Selvática, a capa de Selvática, por exemplo, é um disco que tem dificuldade de circular por conta da capa. Porque o Instagram censura, o Facebook censura, barará, mas ao mesmo tempo ele circula de alguma forma no público, mesmo assim, né? A ideia chega, né? Pode chegar para menos gente do que poderia, mas está circulando, então isso é muito Mas essa massa. decisão, ela foi consciente? Tipo assim, eu sei que pode prejudicar de alguma forma aqui, mas eu quero que seja assim. Ou depois que você descobriu, tipo assim, atrapalhou, mas é isso mesmo. Eu achava que podia acontecer, eu não imaginava que ia ser censurada a capa pro disco circular. Isso realmente. Mas eu também não deixaria de fazer se fosse por isso que Se eu tava soubesse, assim, querendo já muito antes, fazer. né? Na verdade, o que me deu raiva no lançamento, que foi surpresa, é que Mal, o baixista, que tocava comigo na época, ele falou, quando eu falei qual ia ser a capa, aí ele, mas será que isso não vai tirar o foco das letras, das músicas? E eu fiquei puta na época, né? Eu, claro que não, coisa que... Só que aconteceu exatamente isso. Só se falou da capa, o público não, eu volto, mas as coisas que saíram na imprensa, só se fala sobre a capa. Não se falou sobre as letras, sobre as músicas do disco. Ou saía discurso feminista, mas não aprofundava. Na verdade, isso é uma dificuldade em qualquer trabalho de mulher. Livro também, é sempre isso. Sempre, quando é livro de ficção, se acha que é um diário, né? Como se Sim. mulher fosse incapaz de criar ficção, né? Enfim, tem muito disso. Mas isso na época eu fiquei, pô, mas as letras da música. E como é esse teu processo criativo, assim? Porque uma pessoa que cria muito e das mais diversas formas. Como é que você organiza isso? Tipo assim, não, peraí, isso aqui eu vou me dedicar aqui a fazer as músicas, porque eu quero lançar um novo álbum. Não, mas esse aqui eu vou escrever um livro. Não, eu vou fazer esse aqui junto, porque veio a inspiração. Ou não, não é inspiração, é exercício. Eu vou parar aqui e vou me dedicar a fazer. Como é esse teu processo? É totalmente caótico, assim. Fazendo tudo ao mesmo tempo, às vezes fico fazendo mais escrevendo, mais desenhando, mais. E é muito por demanda também, né? Ou por convite para um trabalho, né? Tipo esse que eu tô fazendo agora, que eu procurando Sim. Calu, né? Aí eu volto minha visão para o trabalho com a banda, para fazer música junto, para pensar junto, né? Ou é isso, deu tempo, tem que fazer disco novo, porque eu sou demorada também. Não sei se é por fazer muita coisa ou porque eu sou demorada mesmo, porque todo mundo faz muita coisa também, né? Porque tem isso, você faz muita coisa diferente uma da outra, né? Mas quem concentra numa só, trabalha ao mesmo tempo, né? Não trabalha menos porque se dedicou Sim. só a, sei lá, escrever. Mas é muito assim, tipo, Desmancha é 2019, bora fazer o disco novo que já passou. Aí eu tenho que ir, então vamos, porque se deixar eu fico meio. Mas o tempo, tu tá falando, eu acho que eu vi até uma entrevista tua falando sobre essa questão do tempo, assim, de tipo assim, eu achava que ainda tinha tempo pra trabalhar mais um álbum, pra circular mais, até porque a gente sabe como é difícil circular no Brasil, né? Assim, um Uhum. artista circular no Brasil. E aí as pessoas ficavam, mas já passou X
tempo já tem que criar uma coisa nova. Você sente essa pressão do tempo para criar e para se encaixar num tempo dessa produção de hoje, assim, tipo, hoje a gente não tem tempo para trabalhar todas as canções, para as pessoas sentirem aquilo ali, já tem que ir e é mais instantâneo. É porque é diferente o tempo de criação, né? De você pensar nas coisas, depois do tempo de fazer, e o tempo de virar, né? Não Produto, gosto dessa né? palavra produto, mas né? O disco ou o livro. Sim. São tempos diferentes, né? Aí é o mercado de música, é festival que vai convidar, né? Contratante que quer o show, mas aí, dependendo de que nicho você esteja, ou que, né? O tamanho do público que você leve para os seus shows, muitas vezes o público quer ver aquele disco de 2019 que não foi para aquela cidade, mas o contratante quer um trabalho novo, que tem que falar que é novo. Tem isso também, né? Ao mesmo tempo funciona também como um motorzinho para você fazer outro, né? Mas aí também para fazer outro, como é que faz o outro, né? Não tem uma regra muito certa, assim, toda hora muda também isso. Se criou uma ideia também, hoje em dia é barato fazer disco. Não é barato fazer disco, só se você não pagar ninguém, né? Você chama todo mundo para tocar de graça, né? Os Mas não é arroba, né? barato fazer disco, né? Hora de estúdio, tem que pagar músicos, pagar técnico, fazer arranjo, mixar, masterizar, fazer capa. Então, cada um tenta de um jeito, né? De acordo com sua realidade. São muitas realidades diferentes, né? Dentro da música. Hoje também tem um fenômeno que é gente que não é independente, mas é tratado como independente. Se diz que é independente porque é um tipo de música que teoricamente não seria mainstream, mas já é mainstream. Então isso também vira o independente do independente, o alternativo do alternativo. Eu costumo dizer que a alternativa é o que tem o cachê baixo, né? Porque o que a indústria quer emplacar como, né? Porque às vezes é natural e depois a indústria chega e às vezes a indústria joga. Tem de tudo, né? E tem algo curioso, né, Karina, nessa história de independente, assim, porque teus 4 álbuns são independentes, né? Assim, Uhum. quando começou a internet, as pessoas tinham uma visão de que a internet ela ajudaria a que vários artistas chegassem a todo mundo, porque não ia ter mais um controle de uma TV, uma rádio para tocar a tua música. Só que a internet que nós temos hoje, ela é uma internet cheia de algoritmos controlados também por grandes empresas, Sim. onde nem sempre o teu trabalho, o que tu publica lá na tua rede, o que tu publica lá no Spotify vai chegar a todo mundo que tu quer chegar, né? Às vezes É, até furar uma bolha mesmo, né? Assim. exato. E o quanto isso é desafiador para um artista independente hoje também tentar quebrar esses algoritmos de rede. É difícil até de chegar no público que você já tem, né? A gente mesmo vê, né? Ali no dia a Sim. dia, na única rede que funciona hoje em dia para divulgar arte, que é o Instagram, funciona numas, né? Que comigo mesmo o que mais acontece é eu saber do show que eu queria ir no dia seguinte. Aparece pra mim no dia Ver o seguinte. pessoal que tu segue estavam lá, né? Como eu não tava sabendo desse show, se eu sigo essa pessoa, se eu queria ver, se eu Uhum. sigo esse lugar. Então a gente fica, né, totalmente dependente disso. Então é muito difícil. E a coisa do streaming também, você quer ver a ficha técnica, não é só o alcance, né? Você quer ver a ficha técnica do disco que não tem, né? Não tem quem tocou, não tem quem arranjou, não tem informação nenhuma, só de quem cantou e olhe lá, né? Então isso é. E aí é isso, o processo que você tem que fazer para ser visto, para burlar ou furar, ou sei lá, o algoritmo, a bolha, é que. Mas é só o artista. Não, não é só, né? Tem gente que naturalmente vai lá e gosta de fazer. Não só dancinhas. Dancinhas é porque já virou a piada, né? Mas pode ser qualquer outra coisa. Mas, tipo, eu mesmo detesto. Até um vídeo normal. Grava um vídeo chamando pro show, eu sofro pra fazer. Se for, me chama pra fazer cinema, pra fazer teatro, mas pra gravar o vídeo, oi, minha gente, é Karina Nabu, queria chamar você. Parece besteira, mas eu gravo 60 vezes, acho tudo ruim, aí mando menos ruinzinho. E essa coisa de ter que alimentar, né? Tem que criar um conteúdo pra não sei o quê. Eu mesmo não tenho o menor. Eu fico forçando a barra para tentar. E muita gente realmente não consegue, né? Tem conflito geracional também, né? Muito a maneira de divulgar as coisas, né? Que é natural para você, para o outro não é, né? Então, naturalmente, uma galera mais velha fica mais de fora, né? Porque não tá ali naquele. Então, é isso. Uma galera muito nova não tem acesso a coisa que não é nem tão antiga, né? Porque não Uhum. tá ali naquele fuzuê nervoso dessa comunicação. Que a forma como as pessoas se relacionam são diferentes, né? Assim, Uhum. das redes, dessas outras plataformas. E assim,
Karina, o que é que tu fala assim, não, eu não, eu posso até gravar um videozinho aqui chamando, eu sofro, mas eu vou. Mas o que é aquela coisa que você fala assim, não, é inegociável, eu não vou me render a isso. Rapaz, é coisa que envolve publicidade que vai passar por cima, assim, da ideia, do que eu tenho, sabe? Num, coisa política mesmo. Mesmo candidatos que eu posso apoiar, por exemplo, apoio, boto lá que eu voto, boto bandeira, mas participar, tipo, ganhando um cachê para fazer uma. Eu estou citando fatos reais, né? Fatos reais. Ganhando um cachê para falar fulano de tal cargo, né? Por mais que seja uma coisa institucional. Não, mas é minha voz que vai estar lá, né? Sim. Então, quem me conhece vai saber que sou eu. Então, é como se fosse minha opinião, não é um trabalho, né? Porque quem trabalha com locução está acostumado a fazer isso, vai trabalhar com locução e sua voz está em um monte de lugar, né? Mas quando eu tenho um trabalho que a minha opinião política está envolvida nele, né? Se eu faço uma coisa dessa, é como se a minha opinião não é só um trabalho, você, Sim. né, fazer uma locução e receber um cachê. Então, eu acho que o limite, acho que é esse aí. Ou alguma E marca que ah, envolva. É difícil, no capitalismo é muito difícil ter uma marca, mas assim, tem marcas que fazem trabalhos legais, tal, mas eu já neguei um monte de coisa. de Dentro da rede publicidade. tem trabalho escravo, não precisa nem chegar a tanto, né? Às vezes outras coisas menos graves, mas que eu considero graves também, aí eu não. E essa coisa de você se posicionar, de você lutar pelos seus direitos, assim, em algum momento isso voltou contra você, no sentido não de voltar, mas no sentido, assim, de sofrer algum tipo de penalidade, Ah, assim? muito, muito. Muitas vezes durante todo o tempo. Mas é isso, eu prefiro. Aquilo que eu falo também de escolhas, né? Sim. Mas aí você. Eu digo que você dorme tranquilo, mas também não dorme tranquilo, ninguém dorme tranquilo. Mas são escolhas mesmo, então tudo bem. E, Karina, lá atrás, quando tu entra decide, né, ir pra carreira solo, lançar o teu primeiro álbum solo, o que que era mais desafiador naquele período e o que que te leva também a seguir esse caminho na tua carreira? Na época era muito assumir esse lugar de frente. Muito pelo machismo que em volta que sufocava completamente, né? Eu tava com a ideia de eu mentir pra você há um tempão. Mas ficava, inclusive, eu fiz ainda um disco da Comadre Florzinha em 2009, que ninguém ficou sabendo. Eu divulguei, mas não chegou nas pessoas. Tá lá mesmo, vou ter até que botar nas Volta, né? plataformas, nem botei. Porque é um disco só de músicas minhas, é no formato da Comadre Florzinha. E aí eu não quis lançar ele como solo também, porque tinha uma coisa muito Comadre Florzinha ainda, mas também tinha a ver com minha falta de coragem de conseguir. Não, sou eu, é meu nome, eu tô assumindo isso aqui. Então, isso foi uma coisa que adiou um pouco o lançamento do primeiro disco e tal. Mas hoje, como é hoje o que me faz continuar nisso, é exatamente o contrário. Não, isso aqui é meu, isso aqui sou eu, são minhas letras, inclusive uma coisa muito comum, eu sempre nos meus discos até hoje, e o novo também estou começando a trabalhar assim, eu coproduzo, né? Eu produzo junto com outras pessoas ou com outra pessoa. E uma coisa que acontece muito é tirarem meu nome na hora que divulgam, né? O desmanche mesmo. Fui eu e Regis Damasceno que produzimos. E aí, já a primeira matéria que saiu do disco falou que o disco foi produzido por Regis. Eu fui por Regis e eu, gente. Nossa, mesmo sendo um disco É mesmo teu, sendo meu. E essa mesma matéria elogiava bastante a instrumentação, a escolha por tirar. Fazer um disco tirando baixo, guitarra e bateria. Não, guitarra não, baixo, bateria. E botar a percussão de frente, tudo. Fui eu que fiz essa escolha. A percussão era eu que estava tocando naquela música específica, eu e Esté, né? Na época, a primeira versão de Sangue Frio. E nem assim, e inclusive o nome dos músicos, não tinha um nome nem meu, nem de Esté. E mesmo o disco tendo meu, é muito, é muito. É muita, é, Isso foi é muita 2000, violência, né? Assim, na verdade. 2019, Isso acontece muito. ou seja, dia desses, né? É. E aí tu tá falando que tá trabalhando um disco novo?
Como é? O que é que você pode contar pra gente? Pois é, não posso falar ainda do disco, porque nem eu sei ainda direito dele, porque vou sabendo enquanto vou fazendo. E aí tem que definir ainda qual é o prazo para. Que aí eu preciso disso, né? Dizendo até dia tal. Eu, tá bom, então eu faço. Senão, se ficar muito livre, eu não faço nunca. Aí quando falta uma semana pra entregar e sai correndo fazendo todas as músicas. É. Não, e muitas vezes eu mudo de ideia enquanto tô gravando, né? Tipo, o Selvática ia ser outro disco. Ele virou Selvática ali no estúdio. Minha gente, ó, virou outra coisa. E aí Eu vi uma foi. entrevista até falando que mandou uma letra pra alguém, a pessoa precisa dessa letra, Denise, né? E Denise aí assim, Assunção. não, mas não tem ainda, tipo um dia antes. É, porque eu comecei a fazer a letra de Selvática, foi meio psicografada, assim, sabe? Um catatal de letra, né? Só que aí eu tinha que ajeitar pra botar, cortar coisa, ela era ainda maior. E aí eu falei pra Denise, convidei Denise, né, Assunção, maravilhosa. E aí ela tá certo. Aí eu falei, mas eu tô terminando a letra, aí eu vou te dar, tá? Aí no dia seguinte, ela, a letra, cadê a letra? Eu, peraí, Denise, ela, cadê a letra? Eu, meu Deus, peraí. Aí eu tive que terminar pra entregar pra ela, porque senão eu não ia ter sossego. E, Aí acontece também. Então e- é uma loucura, né? Um desafio também, né? Mas é Trabalhar com. massa, é por isso que sai também, entendeu? Senão muita coisa não vai sair. mas o que que a maturidade te traz? Né? Porque assim, já são mais de 10 anos. Cansaço. Que já são mais de 10 anos nessa carreira solo, né? O que que a maturidade te trouxe quando tu compara a composição lá do primeiro disco e desse novo projeto? Aí eu nem sei, eu nem fico comparando, sabia? Toda vez é uma coisa totalmente nova. Acho que não sei se como é com as outras pessoas, né? Mas comigo não é tipo, eita, eu já sei fazer isso. Então, não, pra mim é sempre uma coisa totalmente nova, um desafio totalmente novo fazer outro disco, por exemplo, sabe? E aí e é massa isso, é um desafio no bom sentido, né? O que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu posso fazer? Para onde é que eu vou, né? Escolher o caminho, escolher a instrumentação, e aí que músicos, que banda, que tipo de arranjo, né? É tudo muito novo, não vou, não é, ai, eu criei uma fórmula de fazer isso, sabe? Não fica mais fácil. Acho que não. Fica mais fácil assim, você saber quanto tempo vai durar para fazer, né? Eu sei que, tipo, 6 horas de estúdio para mim é o máximo num dia. Na 7ª hora eu já tô, ai meu Deus, quero dormir. Embora às vezes você precise passar mais de 6 horas. Nesse sentido, né? De saber como funciona o trabalho, a mixagem, a masterização, as etapas todas. Mas de criar a música, de criar arranjo e da hora de gravar é sempre o mesmo nervoso. E desses processos, assim, qual é o que te deixa mais feliz? É compor? É produzir esse disco? É o palco? O que é disso tudo que assim, te emociona mais? Ah, eu gosto de tudo. Gosto de compor, fazer arranjo. Palco é o que eu mais gosto. Tá no palco é o que eu mais gosto. Mas fazer a música também é maravilhoso, né? Ela ir aparecendo ali. Às vezes uma ideia besta, um negócio que você não dava a mínima, vira uma coisa massa. Às vezes uma coisa que você achava maravilhosa não sai daquilo, fica um negócio que não termina. Eu acho massa isso. Gravar, eu gosto de gravar por ter o material, né? Pra Gravado. ter o Mas registro, estúdio. né? Mas estúdio é uma coisa que eu ainda fico. É tanto que as vozes que eu gravo, normalmente as melhores são as vozes que seriam voz guia. Sempre que eu vou gravar voz guia, a gente grava valendo, porque muitas vezes elas são muito melhores do que as que eu vou gravar valendo, entre aspas, né? Que aí dá Uhum. aquele. É o famoso tensão travando, que a gente fala, né? E voz, tudo vai, né? Se você tá ali no nervoso, tá não sei o quê, a voz já mostra isso. Então, mas é bom também. Isso você vai aprendendo também. É uma coisa que vai aprendendo, né? Como lidar com o estúdio, como não ficar tão E a nervosa. gente vai mudando também, né? Porque provavelmente pode ser alguma coisa que você fez que falou, vixe, nem hoje em dia eu jamais faria isso e sei lá. E aí hoje já tem outro peso, outra coisa, né? Assim, outra visão. E aí a gente nem cabe mais determinada coisa. Tem uma coisa disso na tua carreira, tipo assim, isso aqui eu nem boto, tipo assim, as pessoas podem pedir, mas eu não canto, eu não faço. Não Não. tem nada que eu tenha determinado assim, não. Até música, tem música que eu não quero mais fazer, tô de saco cheio. Aí alguém pede no show e, sei lá, E tu tá, rolou isso vou, de né? uma pessoa até. Chegou uma menina e falou uma coisa muito importante pra mim, assim, que tinha sido uma música pra ela. E ela toca essa música, por favor, não sei o quê. Eu, meu Deus do céu. Eu falei, vou ter que tocar, não vou ter como não tocar. Hum. E aí falei pra Regis na hora. Eu tenho essa sorte também, tem um guitarrista como o Regis Damasceno, que é aquele, não, bem de guitarrista, né? E antes era Catatal e Edgar, Escandurra.
guitarra não faltará. Então eu cheguei na hora, Regis, vamos fazer tal música, ele vamos. E a gente foi na doida, sem preparar, sem ensaiar 1000 anos, sem tocar. Então não tem uma coisa assim definida, não. Ao mesmo tempo tem umas que pode pedir, eu não. Essa não, essa é chata. E quais Gosto não. músicas tu ficou enjoada, Karina? Revela agora pra gente, pro funk Já ficar avisa assim, pro meu Deus, fã, a né? Karina Já avisa não vai... pro fã. Não pede essa não, não gasta Nem seu sei, tempo. teve Ciranda de Incentivo, é uma que eu Nossa. acho massa. Mas nunca mais eu tive o gasto de fazer ela no show, assim. Às vezes alguém pede Ciranda de Incentivo, eu pedi outra. E na Às época vezes eu pedi marcou outra. muita E gente, eu acho né? ela massa, não é que eu acho ela ruim nem nada. Não sei o que é. Mas ao mesmo tempo pode ser que qualquer dia desse, bora Ciranda de Incentivo. Alguém conte uma história muito É, importante é, dela, é. né? Aí, pois agora vai lá. Porque é massa isso também, porque muda o sentido também, né? Da letra, da música, o tempo depois. Então, às vezes, você redescobre coisas. Avião Aeroporto é uma música que há muito tempo eu não tocava, eu comecei a fazer. No show Voz do Tambor, que sou eu e Regis, eu comecei a fazer ela de novo. E foi bem massa fazer, assim. Ela já virou outra coisa pra mim, aí voltou a fazer sentido. E tu costuma, nos teus shows, Karina, por exemplo, quando tu toca algumas músicas de 2010, tu colocar uma construção sobre ela diferente, assim, de arranjo, assim, que tem alguns artistas que eu já vi, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem específico que o pessoal tava... Era em algum podcast sobre música e eles estavam falando sobre essa turnê que o Titãs fez, que eles tocaram algumas músicas da mesma forma como eles tocaram lá atrás. E nessa entrevista era o Humberto Gessing falando que era alguém perguntando a ele se ele faria algo semelhante lá do que ele tocava na década de 90. E ele disse: Deus me livre, na primeira música eu começava a dormir porque eu não aguentaria tocar do mesmo jeito que eu tocava lá atrás. Contigo, você tenta reconstruir alguma coisa pra te dar um ânimo de estar ali no palco tocando uma música de 2010, por exemplo? É sempre diferente. Tipo, agora nesse show de novo, tá fazendo Pé também, que é Vou Mentir Pra Você, 2010. Sabe? E esse Voz do Tambor foi muito isso. Porque foi um show que começou realmente Voz do Tambor, só eu e percussão. E aí depois eu comecei a chamar Regis. E aí depois, quando voltou de pandemia, começou pra circular, começou só a circular coisa menor, pelo menos pra mim, né? Aí eu comecei, não, vamos deixar esse show mais nervoso, senão eu vou ficar só com o show tranquilo. Aí não dá, né? Tem que manter minha fama de má. Então, não, porque eu gosto mesmo do show, mas tem as partes tranquilas sempre, mas eu gosto do show mais nervoso. Então a gente começou a fazer, mesmo sendo só percussão e guitarra, aí botar Avião Aeroporto, Pé, Eu Menti Pra Você. Aí são é tudo arranjo novo. Com guitarra, Regis com pedal e eu com percussão. Ou algumas só guitarra e voz também. Eu acho que eu pediria Ciranda do Incentivo no show. Eu seria dessas pessoas. Vou ter que fazer, quando tiver show em Fortaleza, eu vou ter que fazer Ciranda de Incentivo. Não, vai lá na frente, avisa. Karina, como foi a pandemia pra ti? Porque alguns artistas que passaram aqui, a gente sempre pergunta isso porque sempre nos parece que a pandemia marcou alguns artistas de uma forma muito traumática, assim, porque mexeu com muita coisa, né? Principalmente pra quem vive de show, pra quem vive de música. Como foi pra ti esse período? Só tristeza e raiva, nada diferente disso, assim. Não tive momento nenhum, vou aproveitar esse tempo pra nada, aproveitar esse tempo pra nada. Só fiquei triste, com raiva, sofrendo todo dia por mim, pelos outros, por quem estava muito, mas muito pior do que eu, né? Porque todo mundo sofreu bastante, né? Mas, né, gente sem comer, gente sem ter acesso ao mínimo, né, de nada. Então, assim, serviu para nada, para crescer, para criar, para nada. Acabei fazendo um livro durante a pandemia, né, Mainá, o meu primeiro romance, mas foi totalmente dentro da desesperança, assim, dentro do. E porque teve um incentivo também de Andrea Del Fuego, na época que eu fiz uma oficina de escrita com ela. Ela, porque você não faz um romance, tá bom. Mas só ruim, por mim, tirei nada de bom disso. Então, o livro, pelo menos assim, veio para te tirar um pouco o foco de tudo que estava acontecendo. E eu tava sem vontade mesmo, vou fazer música, vou não sei o quê, fico só presa dentro de casa, sem sair, contando os mortos e perdendo pessoas também, né, próximas e acompanhando isso de outras pessoas. Aí de música teve convite de Mauro Refosco para gravar com a banda dele, aí eu fiz música com eles, a João Moro, foram 2 músicas. E aí o livro foi isso, eu fui fazer uma oficina de escrita, porque eu não estava fazendo nada, assim,
E aí um monte de gente fazendo curso, fazendo isso aqui, eu não conseguia fazer nada, mas nem aula de alongamento online, nada, zero. E aí um dia vou fazer a oficina de escrita, vai. Aí fui fazer a de André, me apaixonei por essa história e acabei jogando um texto antigo que eu tinha, em Mainá era uma ideia antiga, mas era um texto bem pequeno. E aí começou a ter uma demanda nas aulas por Mainá, sabe? A galera perguntando, não, mas e Mainá? Eu, eita. Aí comecei a escrever, foi quando o André jogou isso, que você não faz um livro? Eu, tá bom, sim senhora. Vou Aí fazer. comecei, Simples aí assim. fiz, mas foi bem dentro dessa... E a diferença de fazer um livro que é um romance, né? Assim, é diferente do teu primeiro livro, né? Assim, o que é que foi esse processo? Foi totalmente diferente, né? Porque, inclusive, quando eu fiz o Expedição Rima, que rolava essa pergunta, qual a diferença de fazer letra para um livro e para música, é totalmente diferente e tal. Mas aí quando eu vi, eu transformei o Expressão Rima todo em música, tudo virou Música, música. né? Aí eu acho que eu menti sem saber. Só que aí o romance realmente é totalmente diferente, né? O tempo de você, não o tempo que dura para você terminar, né? Mas você precisa ter um dia a dia de escrever roteiro de cada personagem, começo, meio e fim, post-it na parede, né? E eu totalmente desorganizada, eu botava os post-it com as coisas e escrevendo aqui e me guiando pelo post-it. Quando eu via, era o post-it que estava sendo guiado pelo que eu estava escrevendo no computador. Então era um caos. Loucura. Aí você relê 1000 vezes, tipo, dispersão rima foi muito. Tipo, se eu fizesse hoje, seria totalmente diferente, a coisa da revisão minha mesmo. Uhum. Era muito, eita, fiz, joguei. E romance, não, você vai ler, reler, ler, reler, eu li 1000 vezes mais nada. Mas tu tremia antes de começar a escrever um livro, porque assim, eu imagino que na música era um ambiente em que você já tinha ali uma segurança maior do trabalho que tu estava fazendo. Mas como era a tua segurança na hora de lançar um livro de poesia lá no Desperdiçando Rima? Ah, não, foi muito tranquilo, assim, lançar tem a coisa de emoção, de lançar livro, assim, puto, lançando um livro, Mainá, eita, o primeiro romance, tem esse lado, né, é massa, assim, e ver chegando nas pessoas, porque música é mais fácil no sentido de, chegou, ouviu, Sim. né, livro daqui que chega a Chegue. informação, que a pessoa compre, que a pessoa leia, que a pessoa fale sobre o que leu, né, eu fico com meus amigos, aí já leu Mainá, já leu, porque demora mesmo, né, diferente, mas para escrever, não, para escrever foi bem natural, assim. Aí tem hora que você tem que abandonar, que nem disco, né? Tem que dizer, acabou, senão você fica para sempre revendo, mudando, nunca tá pronto, né? Ah, a mulher não tem medo. Karina, o que é que você tem medo? Ou quais são as fragilidades que ainda te assombram de alguma forma? Hum, Nenhuma. difícil. Sei lá, mas não sei. Perder a vontade de fazer as coisas, perder o interesse, sabe? Não tem mais. Uhum. Porque acaba que mil dificuldades, né? Para você trabalhar com arte, viver de arte, né? Guardar cada um, né? No seu lugar que tá e nas proporções todas. Mas eu acho que é isso, perder a vontade de fazer. Mas também não sei se é medo, porque se perder a vontade, há de ter vontade de fazer outra coisa, né? Mas sei lá, perder a vontade geral de qualquer coisa, pode ser. E o que te leva a ter essa vontade, Karina? Porque pra gente, no público, sempre li o teu trabalho e li você pensando numa pessoa que gosta de desafiar padrões. O teu trabalho fazer sentido pra ti mesmo, ele tem que desafiar padrões, ele tem que desafiar ali o que tá posto ou não? Não, porque na verdade, para desafiar padrão, você tem que ter o padrão ruim, né? Você ficar sofrendo ali para quebrar, né? Era melhor que não precisasse, né? Ter que quebrar nada, que já tivesse tudo quebradinho. Era mais fácil, né? Era melhor, mas aí já que não tem, então vamos lá, Mas você assume quebrar. essa função de questionar, né? Mas não é nem eu me boto nesse lugar de ter obrigação de fazer isso, sabe? É um instinto mesmo natural, eu acho, de fazer. É uma maneira como eu vejo as coisas, então isso acaba aparecendo, né? Nas letras, nas coisas todas que eu faço. Mas não é uma coisa, eu vou agora, já é natural, assim. Isso. E quando vem os Hum. convites para atriz, né? Tipo, cinema, como é que você recebe? Tipo assim, o que é que te faz aceitar um Eu amo, trabalho? me convidem, gente, me convidem para coisas boas, por favor, textos bons, coisas legais. Mas eu gosto muito de atuar, assim, eu gosto muito, muito, muito. Principalmente cinema, na verdade, só fiz um trabalho no cinema que Que foi, foi que recebeu inclusive o prêmio, né? Bagdá, o meu nome é É. Bagdá, maravilhoso, de Caro Alves Souza. É,
E aí, só que é isso, o filme lançou em março de 2020. E aí, bem na hora dele circular a pandemia. Então, Pandemia. o filme circulou bastante, mas a gente não circulou junto, né? E normalmente nessa circulação acabam rolando novos trabalhos, novas coisas, né? Então ficou meio Mas tá parado. aí. Tá aí Tá pra aí, tá jogo. Tá pra rolando, jogo, você. tá. Só chamar. É só chamar para coisas legais, pessoal. Vamos, quero fazer, é muito bom. Melhor coisa. E é Cara, muito diferente o cinema? Tipo assim, fazer cinema e fazer teatro É bem diferente ao mesmo tempo, é isso. O teatro que eu vivi no Teatro Oficina também é diferente dos outros dos outros teatros, né? teatros, é, né? E É. a arma que eu tinha na mão era essa. Então eu atuei com o que eu tinha de teatro oficina, com o que eu fui aprendendo ali na hora, né? Porque esse cinema tem uma coisa coletiva muito massa, né? Tem a direção também, cada set é uma coisa, né? Mas a direção de Caru, na maneira como ela trabalha. E a equipe toda, todo mundo muito envolvido em tudo, né? Você cria laços com todo mundo, de atuação, de câmera, de coisa. Então, é uma coisa coletiva muito, muito massa, assim. Então, as coisas vão acontecendo. Karina, pra quem não tá tendo a sorte, como o pessoal de Procurando Calu, né? De ter você como tutora, quais são os conselhos que você dá pra novos artistas hoje? Paz, aquela, se eu soubesse, né? Mas eu posso dar conselhos, na verdade, na criação, porque nessa coisa do sucesso, do não sei o quê, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Não tem fórmula. Tem as fórmulas que a gente já sabe, né? Que você precisa já pertencer a círculos e tal. Ou fazer músicas eh, clichê e tal, mas se você quer criar suas coisas, eu acho que é tentar achar você no meio disso, assim. Você vai ter um tipo de música que você gosta, que você quer fazer, um tipo de instrumento que você, né, um tipo de arranjo, mas você tentar achar você, o que é que você. Porque tudo já foi dito, né? Tudo já foi. Não, senão a gente se matava, todo mundo sem ter mais ninguém, né? Que já viveu mesmo, todo mundo já viveu. Mas cada um vai ter um jeito de viver aquilo, né? Um jeito de pegar a xícara e botar aqui. Então, todo mundo vai ter alguma coisa para falar de novo, mas não no sentido do aperreio, meu Deus, tenho que falar algo novo, no sentido da simplicidade, assim, de encontrar qual é a sua voz, assim, qual é a sua fala para dizer aquilo ali. Porque não é muito tema, né? Ah, seu novo disco vai falar sobre o quê? A gente fala sempre sobre a mesma coisa, né? Fala sobre morte, vida, guerra, amor, raiva. Não é o assunto que exatamente que vai fazer a diferença, mas a maneira como você fala, né? Eu já ouvi você falar como o mercado da música ele é muito predatório, né? E eu imagino para qualquer artista que está começando a enxergar esse mercado da forma como ele está posto hoje, deve ser muito assustador. Nesse sentido, você também tem alguma mensagem para quem está começando? É assustador sempre, né? Mas e tem também uma coisa muito importante, né? Os privilégios rondam tudo, inclusive isso, né? Não é todo mundo que pode escolher. O que tem de artista maravilhoso em todo lugar, né? E que não, de pessoas que não podem viver da arte, né? Porque tem que trabalhar, dar o expediente imenso para botar comida em casa, porque senão não vai ter, né? Então eu acho que tem desafios e desafios. Todo mundo vai ter um desafio, né, para fazer sua arte. Só que é isso também. Eu acho que a primeira coisa é, se você quer fazer sua arte, você quer viver da sua arte. Porque também não necessariamente é ótimo viver da sua arte. Às vezes não é bom. Às vezes a pessoa não consegue fazer o que quer e tem que entrar num padrão total que não gostaria e às vezes preferia fazer outra coisa. Trabalhar no horário comercial e nas horas vagas fazer música. Tem muita gente que é feliz assim, né? Não precisa fazer o sucesso e viver de arte. Viver de arte é um desafio, que é isso, né? É o que você gosta, o que vão gostar e como é que você vai. Tem uma coisa de sorte também, né? O que você faz, se tiver rolando uma onda daquilo, ou se tiver um espaço para você entrar, você tem por onde começar. Às vezes nem tem, né? Isso depende de tantos fatores, né? Tu já pensou, assim, em não viver de arte? E Em algum eu não momento? tenho muita escolha, porque eu não sei fazer. Sabe tocar o tamborzinho, né? Eu escrevo, qual é outra coisa? Faz desenho, é outra coisa, escreve, é outra coisa. Então não tem muito. Vai ter que ser por aí mesmo. Mas, sei lá, dá vontade sei lá, de escrever roteiro. Aí tem gente que faz, não, não, é muito aperreio. Sala de roteiro, não queira. Tá bom, não quero não.
Mas aí tem muitos caminhos também, né? Sim. Tem gente que pega e direciona totalmente sua arte para uma coisa totalmente comercial também Sim. e é feliz com aquilo e vive Sim. daquele jeito, né? Não tem fórmula mesmo, assim, são tentativas. É isso. Tem gente que faz coisa muito de multidões e é feliz também fazendo aquilo. Tem gente que tá no pequenininho e vamos ver. Tem gente que gostaria de alcançar multidões e fica fracassado porque não alcança, né? Então, sei não. Karina, você voltou a morar em Recife ou segue porque teve um momento que você estava em São Paulo, né? Tá Passou. confuso. Eu passei Salvador, 19 anos né? em São Paulo É. e aí agora eu voltei para Recife, aí eu voltei para Salvador. Aí eu tô em Salvador, ao mesmo tempo eu fiquei em Recife do Natal até o Carnaval. Então eu tô exercitando Salvador agora, mas faz um ano que eu fui para lá, mas fiquei em Salvador e E Recife. como é estar em casa depois de tanto tempo num lugar distante que não entende o Nordeste como uma coisa de muito diferente, né? Que entende o Nordeste como uma coisa só quando não é. Mas acaba que assim também São Paulo tem tanta gente de todo lugar, né? Que também tem isso. Você tá lá, mas você tá num lugar que tem gente do mundo todo, né? Nem do Brasil todo, né? Então tem isso também. Mas eu tava com muita saudade, e isso vale em Recife, vale em Salvador, vale em Fortaleza também, do mar, do calor. São Paulo faz calor infernal também, mas eu digo calor com mar. Tava com muita saudade disso. E de várias outras coisas, e de amigos, e da música, e de tudo. Então eu precisava fazer isso mesmo. Ou vir para Salvador e ficar indo muito para Recife, ou ir para Recife e ficar indo muito para Salvador. E essa decisão de voltar, de que forma ela impacta no teu trabalho, assim? Ou não impacta, ou impacta porque eu quero estar mais feliz, sei lá. Estamos a descobrir. Vou descobrindo, mas é isso. Assim que eu fui morar em Salvador, começou a rolar trabalho em São Paulo. Então eu fiquei indo para São Paulo toda hora, Uhum. né? Aí fiquei vindo para Fortaleza também, aí fiquei indo para Senhor. Então, a princípio eu acho que dá para fazer isso, né? Ficar indo para os lugares. Sim. Mas isso de voltar para casa é engraçado, porque eu nunca sei quando eu tô indo ou quando eu tô voltando, né? Nunca sei. É estranho isso. Onde é a casa, né? Onde é a casa, é verdade. Tipo, agora para vir para cá mesmo, cheguei no aeroporto, aí a mulher vai para onde? Aí eu parei assim. Peraí, eu não é pra São Paulo, é pra Fortaleza, eu vou pra Fortaleza. E eu ainda soube que você tem medo de avião. E é a mulher que fica Não, mas eu viajando. perdi. Perdeu? Olha Perdi. aí. Eu me forcei a perder. Tinha uma época que eu tava assim, auge do medo, eu chorava quando dava turbulência. E aí eu falei, velho, eu vou imitar essa galera que fica lendo no avião, como se nada tivesse acontecendo. Aí, bom, ficava lendo, aí balançava, eu lendo, não sei o que, eu lendo, fingindo que não tinha medo. Aí, sei lá, funcionou. É isso e ficar no corredor. Aí pronto. Agora, se pudesse escolher, eu viajaria de ônibus e trem. Só que aí Brasil não tem trem Não dá, direito. né? É. E ônibus, pelas distâncias, né? É Mas sempre que tem difícil. uma distância menor, eu prefiro ônibus. Karina, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio, mas antes eu queria que tu dissesse assim, quais as diferenças e quais as semelhanças de Salvador, Recife e Fortaleza. As semelhanças são as que eu adoro, de céu, sol, mar, vento. E uma coisa constante, assim, de música, Eu gosto muito disso. Uma coisa que é independente do trabalho, tem uma soltura, assim. São Paulo tem uma coisa muito que eu trabalho. É todo mundo com pressa o tempo todo. A gente também trabalha, mas rola uma lentidão também. E as diferenças, aquela que não tá vendo diferença, você vê. Ah, sotaque, pronto. Perfeito. E tem, né? E tem. como tem, é. Pronto, achei. Meu Deus, qual é a diferença? Karina, brigadão, tá? Por ter topado vir conversar com a gente. Eu que agradeço, Venha maravilhoso. sempre, Obrigada venha mesmo. sempre. É. Aqui também é Eba. sua casa. Eba, aqui, obrigada tá? demais. Exatamente. Obrigada Fortaleza demais. também, pode tratar Fortaleza como Salvador e Recife. Está bem, e sempre que você tiver um novo trabalho que queira mostrar e conversar para mostrar para outras pessoas, vem aqui também que você já sabe que tem algumas pessoas aqui que te acompanham há um tempão. Eba, que me estudam, né? Exatamente. Que massa, obrigada demais, gente. Maravilha. Valeu. E a você que nos acompanhou também, muito obrigado, tá? Não esquece de deixar o like se tá nos vendo pelo YouTube e na próxima semana tem mais episódio. Valeu, gente. Beijão. Até mais. Tchau.